seja bem-vindo ao canal Pode Tá. Hoje estamos no Visitando Negócios com o Márcio Stolpa, Andrea Donati, da Saber 5. A gente veio conhecer a estrutura, o que ele falou lá no podcast. Muito obrigada por me receber. De verdade, eu estou encantada aqui já com a turma, já conheci algumas pessoas. A gente vai mostrar o dia a dia de como funciona, a parte da criação, redação, comercial, atendimento, tudo o que ele falou lá no podcast. A questão também do sistema, que a gente ficou encantado. Quem não assistiu, volta alguns episódios aí. Márcio Stolpa, ficou perfeito o podcast dele. E agora a gente vai fazer essa parte do dia a dia. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela oportunidade de você estar aqui. Né? E vem com a gente, venham conhecer a Saber, venham conhecer a nossa equipe, conhecer um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia. Vai ser um prazer, obrigada, viu, pela visita. Obrigada eu. Bora lá! Olá, hoje nós estamos aqui na Saber 5 com o convidado Márcio Stolpa e aqui com as sócias dele, a Andrea Donati, a Patrícia Zanella. Vamos falar um pouco dessa questão da Saber 5, como que funciona o dia a dia e todo o papo que ele falou, como montar uma agência, o porquê que ele fez a agência. Vamos começar? Como montar uma agência de marketing? Eu pergunto geralmente isso porque se tem alguém ali que estuda, né, pensa em abrir uma agência virtual ou física, aí eu queria que você contasse um pouco desse processo inicial. Olha, pode parecer uma resposta pronta, mas é muito importante a equipe, né, que você vai ter. É muito difícil você começar alguma coisa sozinho hoje em dia, porque existem variações, né, de trabalhos que você pode oferecer tendo uma agência. Então é importante você ter especialistas em cada tipo de job, como a gente chama em agência, né, e tipos de clientes também. Então a equipe é uma coisa bem importante para você ter variedades assim de experiências, sabe? E claro, você tem que ter, você tem que saber que tipo de cliente que você quer atender também, é bem importante. Então você tem que fazer um plano de negócio mesmo, assim, sabe? Porque senão você vai oferecer muita coisa para todo mundo e aí você acaba não tendo um foco. Então, na minha opinião, eu faria isso, eu estudaria bem que tipo de serviço que você quer oferecer, né, como agência e para quem. Eu acho que isso é essencial, bem como e aí sim montar uma equipe diversificada com as especializações em cada tipo de entrega. Eu nunca tinha pensado em abrir uma agência, por exemplo. Eu sempre pensei, na verdade, quando eu pensei em ser alguma coisa na vida, eu pensei em ser publicitária. Olha, que legal! Só que eu acabei não fazendo a faculdade de publicidade, eu fiz administração com ênfase em marketing e o meu sonho sempre foi trabalhar numa agência. Eu fiz todo um caminho que eu não sabia se isso ia acontecer, mas desde o começo eu quis, né, porque eu queria fazer publicidade, não rolou de eu fiz administração com ênfase em marketing, aí eu trabalhei como cliente de agência, né, porque eu fui gerente de marketing, então eu trabalhava nas empresas como marketing, contratando agências. E eu via o outro lado, uma coisa muito legal, porque não tinha rotina, era o que mais me encantou, assim, em querer realmente trabalhar com agência, era eu podia fazer as mesmas metodologias, por exemplo, de atender o cliente naquilo, só que com ramos e mercados diferentes. Então, para mim, isso me encantava. Porque às vezes eu ficava na empresa, fazendo o marketing daquela empresa com muito prazer, claro, mas era só aquilo. Eu sentia que eu precisava de mais, sabe assim, nossa, tem tanta coisa acontecendo em outros ramos, em outras coisas, em outros mercados, e aí ter vindo para uma agência, no começo eu era freela aqui na Saber, né, fui cliente da Saber, inclusive acho que o Márcio até comentou no podcast, exatamente. fui uma das agências que eu contratei enquanto eu era de marketing de empresas, foi justamente a Saber. Aí a vida é muito legal, né, a gente vai se entrelaçando. E aí eu cheguei a fazer freela para Saber, numa época que a Saber estava precisando da parte comercial. E aí depois, com o tempo, a gente virou sócios, né? Então, assim, hoje eu me sinto uma pessoa assim, muito realizada profissionalmente, porque as coisas foram acontecendo para isso. E aí, com o tempo, eu lembrei que no comecinho da carreira mesmo, eu queria mesmo, era a publicidade. Eu queria ser publicitária, não cheguei a ser a publicitária, mas trabalhei com isso o tempo inteiro, né? E hoje numa agência é bem gratificante, assim. E é exatamente isso, não tem rotina.
o que mais me encanta é isso, fazer as coisas para diferentes mercados, com os objetivos parecidos, porém com histórias diferentes, né? Isso me encanta. Bom, e agora eu vou falar com a Patrícia. Qual a função do administrativo dentro de uma agência de marketing? Tá. Eu acredito que o administrativo tem que deixar tudo redondo, tudo tranquilo, para que o atendimento, né, o comercial, o criativo funcione. Então, só para vocês entenderem, eu me formei em administração, né? Depois eu fiz MBA em gestão de negócios. E no Citibank, até conheço o Márcio há muitos anos, né? Desde o comecinho que ele da Saber. citou até no podcast. Sim, então eu acompanhei todo esse crescimento da Saber e depois eu vim trabalhar aqui com eles. Então eu acho que tem que dar o respaldo para que as outras áreas funcionem. Então meu contato com o cliente é bem pouco, assim, sabe? É para cobrar, né? Para fazer emitir notas, né? E fazer toda a parte administrativa, contas a pagar, né? Como eu falei, contas a receber. A parte de ali, as despesas. Planejamento. Sim, planejamento, muito importante. Né? De despesas ali anual, né? Exato. Ver o que pode fazer, o que não pode, basicamente é isso. E uma parte importante que nós estávamos falando aqui no Bastidores é justamente isso, porque toda agência, toda empresa, ela precisa ter a parte da administração e é o carro-chefe, junto com os outros setores, né, que faz aquela junção ali, administrado muito bem, os outros setores fluem e aí, sucesso. Sim, isso né? mesmo. Sucesso. Então, é muito legal porque a gente não pensa, de repente, nessa opção de ter uma presença de um administrativo, e é muito importante o contábil também, porque vocês fazem a parte de prestação de serviço, então outro tipo de KENAI, outro tipo de emissão de nota, né? É muito diferente. E agora vamos falar como que faz a precificação de serviços prestados dentro de uma agência de marketing, né, Márcio? Você poderia falar um pouco dessa parte, porque é muito importante a gente saber o valor que nós colocamos ali no serviço prestado dentro da parte digital ou física. Essa parte de precificação é complexa, né? Porque você tem diversos tipos de serviço que a gente faz, seja online, offline, às vezes a gente precisa da verba de mídia do cliente, né? Às vezes é só a nossa parte, às vezes tem uma parte que a gente terceiriza, então são muitas variáveis para a gente fazer a precificação, tá? E a gente na Saber tem aí mais um detalhe, que normalmente a maioria das agências cobram por hora, né? Por hora homem trabalhada, hora profissional trabalhada, ou só por hora efetivamente da equipe. Sim. E por a gente ter um processo diferenciado, para a gente ter um sistema de jobs, né? Nosso tempo é muito diferente. Então, se eu cobro por hora, eu tenho um problema, né? Porque muitas vezes a gente é um job que tem um valor de 2 horas para uma agência, a gente pode fazer esse job muito mais rápido, né? Mas não quer dizer que o meu custo é menor. Exatamente. Porque o meu custo do profissional é o mesmo, às vezes é até mais alto, né, do que de uma outra agência. Então a gente tem alguns quesitos aí para fazer essa precificação, e a gente costuma fazer, tem clientes que nós trabalhamos com FII, né? Então a empresa paga um FII mensal, por exemplo, para uma relação de peças. Então eu faço em média 20 banners web, 2 e-mails marketing, 3 landing pages por mês. A gente vai fazer um pacote, né? Vai calcular o valor de cada uma dessas peças de acordo com a sua com a dificuldade, vamos colocar assim, né? Com a especificação efetivamente de cada uma das peças, né? Para a gente chegar num valor quando o cliente fecha um FII. Então é um valor mensal, contrato de 1 ano. A gente fecha o valor de tabela, né, desses materiais, e aplica um desconto em cima por ser um cliente recorrente, né, um cliente que vai ter um contrato, né. Outra forma de fazer, a gente fecha uma tabela de peças, né, diferenciadas. Então eu cobro, vamos supor, eu cobro X reais, né, para fazer um e-mail marketing. Então nessa tabela vai ser X menos 10%. Tá? Ok. E aí a gente fecha toda uma tabela diferenciada e o cliente vai pedindo via sistema. No final do mês a gente determina um dia e manda para o cliente a planilha, relatório direto do sistema, manda lá, ó, esse mês você pediu isso. Vai lá, fecha a conta e emite e pronto.
Tá? Perfeito. Então, normalmente a gente trabalha dessas duas formas com o cliente com FII. Então, quem já tem definido o que vai fazer, a gente determina ali um FII, um valor mensal, que é muito mais fácil para todo mundo. O cliente já sabe quanto ele vai gastar. Clientes que que tem variável, né? Tem peças, às vezes mês que faz mais, mês que faz menos, a gente fecha uma tabela de preço. Tá? E também tem job avulso, campanha. Se a pessoa quiser falar, eu quero fazer só um site, vamos fazer um site. Quero fazer uma campanha de lançamento de um produto, vamos fazer só esta campanha de lançamento. Né? Ou então, tem cliente que gosta de fazer ads, tem cliente que pede para a gente organizar, montar, implementar uma campanha de ads e aí depois ele vai fazer o gerenciamento dessa campanha internamente. Não tem problema, a gente faz todo esse preparo inicial, que é o que dá mais trabalho, né, de uma campanha seja de Google Ads ou de Social Ads. Então a gente faz tudo isso, todo esse preparo, acompanha por 3 meses no mínimo, né, o ideal são 6 meses, a gente acompanha com o cliente e depois, se ele quiser operacionalizar, ele pode seguir também. E aí uma coisa que é extremamente importante, que é a nossa forma de trabalhar, na Saber, tudo é legal. Então, não existe job sem nota, né? Não existe, vamos dar um jeitinho, não. A gente, nesse ponto, a gente é bem chato, até por isso que a gente é criterioso, assim, é a forma que tem que ser, né? Então, tá aqui o meu administrativo que não me deixa mentir. Isso mesmo, como o Márcio falou, não existe a gente fechar um trabalho e não emitir nota fiscal. A gente emite para todos os clientes. A gente é muito correto com isso, né? Isso é muito importante aqui na Saber. E complementando, Patrícia, essa questão, eu acredito também por uma empresa liberar a verba, né, para de repente para uma agência, então ela liberou ali uma campanha, custou X. Então ela precisa saber o que realmente foi gasto, quais os valores de qual serviço foi prestado para poder ter aí a parte do balanço interno de quem contratou, né? Sim. Então tem essa importância da legalidade, até porque vocês têm funcionários, então vocês têm pessoas para justificar o custo, a despesa, então é uma cadeia, Sim, né? sim. Desde o cliente para vocês aqui internamente e para o funcionário. Isso, mas mesmo não só para empresas grandes que precisam isso, mas mesmo para empresas pequenas, né? A gente Sim. também emite nota fiscal, isso é para todo mundo mesmo. Exato, perfeito. E tem que ter essa consciência de que quanto mais você ajustar o seu empreendimento, a sua empresa, a sua agência, seja qual for o ramo, você pensa num crescimento que lá na frente você não vai ter um prejuízo. E você passa muito mais credibilidade. Eu falo sempre isso porque a parte da contabilidade administrativa, ela é importante em qualquer ramo. Porque você tendo essa credibilidade, as pessoas de repente te olham com outros olhos, você passa um outro tipo de respeito. Então eu sempre reforço essa questão, apesar de ser o meu setor, mas é muito importante a gente passar essa credibilidade e ter essa consciência de que lá na frente o resultado vai ser muito melhor se você fizer dessa forma. E quais os profissionais que precisa ter numa agência de marketing? Uma pessoa que está ali iniciando, quem ela precisa contratar? Olha, eu acho que o mínimo, né, de equipe que precisa é assim, você precisa ter uma pessoa do comercial, tá? Uma pessoa de planejamento e, obviamente, né, uma pessoa de criação e uma pessoa de redação. Esse é o ideal, né, o mínimo assim, para iniciar, para começar uma equipe, é o mínimo que você precisa ter. Sim, e muitas vezes, assim, quando a gente começa, né, quando uma agência começa, às vezes o que acontece? A pessoa de criação também é a pessoa comercial, que também é a pessoa de atendimento, né? Experiência que também própria. né? Então, é isso, depende muito do quanto, de como você vai começar, né? Mas quando você fala de uma equipe, sim, essa é a divisão ideal, mínima. Inicialmente. E quando você fala de agência pequena, é sempre assim, porque você fala de uma agência grande, o criativo faz eu faço edição de vídeo. Pronto. Aqui os nossos criativos, né, não. Faz tanto criação online, faz criação offline, faz fechamento de arquivo, faz edição de vídeo, faz atendimento atende o cliente no nosso caso, né? Então assim, aprende a falar com o cliente, a fazer tudo. Então acaba sendo uma equipe multidisciplinar.
né? Que é perfeito. Mas o básico, né, é isso. Então você precisa definir, como a Déia falou no início, quando você vai abrir uma agência, você vai fazer o quê? Você vai fazer só digital, então você precisa ter pessoas específicas em diversos segmentos do digital, né? Vai fazer digital e offline, e aí já é mais complexo, você precisa ter uma equipe cada vez maior para conseguir atingir e alcançar, na verdade, né, todos os tipos de materiais. Assim, quando a gente fala de equipe, né, uma coisa somos nós falando, mas o que você acha da gente trazer uma parte da nossa equipe e você conversar um pouco com eles? Eu acho que Nós pode estamos ser aqui, legal. dá licença, chegamos. Sejam Vamos lá? bem-vindos. Tudo bem? Vamos trocar de lugar agora. Na época que eu escolhi era uma área super interessante por causa do dinamismo que ela tinha, né? Hoje eu trabalho muito com produção por causa da agilidade, né? Então a gente tem uma gama de peças muito grande para entregar no dia a dia. E era isso, na época era uma coisa nova e a gente não tinha muito conhecimento, então acaba virando uma paixão, um negócio bem legal para você, porque o seu trabalho é visto em vários lugares, é bem dinâmico. E aí eu já saí de uma parte mais offline, uma parte na época muito de catálogo, de coisa assim, e hoje a gente teve que meio que adaptar, porque não tem muita coisa impressa hoje. Exatamente. Então eu tive que acabar me adaptando para um digital, o que também foi bem legal, porque é uma área nova, uma área que cresce. Sim. Legal, porque na época a gente fazia catálogo, aí você vai você ia nos grandes centros e você via, né, seu catálogo, tinha seu nome, seu negócio também era interessante. Mas o digital tem muito mais acesso, é muito mais fácil de você saber quem viu, quem não viu, e se gostou, se não gostou, que fala, meu amigo, puxa, eu te vi, né? Fica interessante você olhar nas redes e cada vez que você olha, parece uma peça que foi você que criou, e essa peça sendo divulgada e o pessoal compartilhando cada vez mais. Eu gosto muito de ler, né? Navegar, conhecer. Eu acho que o importante também, além do ócio, dentro do ócio, você conhecer o seu cliente. Você saber o que você está falando, com quem você quer falar. Perfeito. Porque não adianta você desenvolver uma peça maravilhosa e simplesmente não falar com quem tem, né? Eu lembro, eu cuidava de uma empresa japonesa, a gente tinha desenvolvido uma campanha maravilhosa, inteira em roxo, né? E simplesmente não podia ser em roxo porque estava representando a morte. Meu Deus. Tivemos que refazer a campanha inteira, né? Gente. Só descobri depois. Então, é em cima de muita pesquisa, né? Criação, ela não é só insight, é muita técnica, muito conhecimento do que você está fazendo. Sim, perfeito. Você não pode sair fazendo. É que a gente sempre fala assim, tem um negócio, não sai fazendo. Você tem que entender, tem que pesquisar, você tem que pegar referência. Vou fazer uma empresa, sei lá, alemã. Poxa, não é uma coisa, né? Não é Brasil, não está aqui, então você não sabe, tem uns termos, tem umas coisas, né? Empresa de carro, precisa saber quem é o concorrente, o que você pode usar, o que você pode não usar. E existe o brand, né, do cliente, o que a gente pode usar ou não. Então às vezes a gente acaba usando uma coisa do concorrente, achando que é legal, mas para eles não pode, né? Isso que o Mal falou é uma coisa super importante, porque nós somos viciados em decorar o guide dos clientes. Legal. Que é exatamente por causa disso, né? Você faz um material maravilhoso e a cor não encaixa, a fonte está errada, então você vai ter um retrabalho absurdo. Nos dias de hoje a melhor coisa é ser certeiro. E agora a Karine, que cuida da parte de redação, conta um pouco dessa sua experiência, o porquê que você escolheu essa função. Bom, eu sou a Karine, eu trabalho na área de publicidade já há 15 anos. Aqui na Saber eu fico na parte de redação e também dou um suporte aí na parte de anúncio, de link patrocinado. Na época que eu escolhi, né, a gente escolhe uma profissão muito cedo, né? Na época do vestibular, 17 anos, eu fui tentar buscar ali em mim o que me era mais forte, né, na minha essência e com o que eu queria trabalhar. É claro que na época a gente não tem muita maturidade, né, mas eu sempre gostei muito de arte, então eu sempre fui a pessoa que gostava de teatro, fotografia, desenho, então fui aí por afinidade, né, então cheguei na publicidade, não sabia nada, não tinha muita noção do que era, e aí fiz o vestibular, passei, comecei, né, a faculdade.
E aí eu fui descobrindo que eu fiz a escolha certa, né? Então, na faculdade eu me encantei muito com a fotografia, então foi uma parte assim que me fala muito forte, assim, essa parte de imagem. E aí terminei a faculdade, comecei a trabalhar com fotografia, e aí quando os caminhos foram levando para o marketing, né? O marketing e a publicidade, eles estão juntos, não é a mesma coisa, né? Que é importante dizer. E aí eu fui, né, conhecendo os caminhos do marketing até chegar aí na redação. E é isso. E aí estamos aí fazendo esse trabalho, tentando buscar aí o melhor para cada cliente todo dia. Essa questão de leitura, você comentou agora, aproveitei o gancho, te ajudou muito na questão da redação. Você sempre teve essa aptidão para ler desde criança. Você acha que essa parte de leitura, hoje a gente tem um pouco de dificuldade, os jovens não leem tanto? Isso seria uma dica também para você, os jovens de hoje, ter essa questão da leitura, não só do aprendizado da prova ali do vestibular, e estender isso um pouco mais para, não só para a questão da redação, para todos os setores, né? A gente precisa de uma escrita e uma fala muito boa. Mas eu acredito que essa questão sua de leitura te caminhou para essa parte de redação? Com certeza, acho que a leitura para a redação é essencial, né? A pessoa que lê muito, com certeza ela vai tender a escrever muito bem. E eu acho que a gente está num momento assim que a gente está lendo cada vez menos, né? Eu sinto que a gente tem um desafio enquanto criação de cada vez escrever menos, usar menos palavras, ser mais assertivo, né? Fazer copies curtos para que a gente consiga passar uma mensagem que muitas vezes é muito complexa e a gente precisa ser muito objetivo. Então, sim, acho que a leitura é um caminho assim, para quem, né, quer entrar para essa área de redação, para a área de criativos em geral. Acho que a leitura é um caminho, me ajudou muito, mas também acho que não só a leitura, mas também acho que para você conseguir fazer um bom trabalho, ter referências é muito importante, né? Então, para a criação, que é uma área, né, que vai te exigir ali pensar um pouquinho diferente, então ter referências de arte, de música, do desenho, da pintura, na rua, na vida, nas conversas, acho que isso é muito rico para a gente conseguir tirar aí esses insights, conseguir chegar na mensagem ideal. Então a leitura é um caminho, mas também acho que um complemento aí com outras coisas que podem contribuir para a nossa bagagem cultural. E o Tito trabalha com a parte de atendimento comercial. Me conta um pouco dessa sua função, o porquê, né? A mesma coisa que eu perguntei para eles, por que a função de comercial, atendimento. Me conta um pouco da sua experiência. É bacana. Eu via as postagens da agência na rede social, meus olhos brilhavam, eu falava, puxa, que legal, já pensou em trabalhar ali com eles e tal. Olha que legal. Eu não conhecia a dinâmica, o dia a dia da agência, mas eu imaginava, né? Sim. As integrações, tudo isso daí, né? E os materiais, obviamente, né? Os materiais que iam sendo publicados, iam sendo feitos. E aí eu aceitei o desafio, vim para Saber e estou há 8 anos já aqui na Saber, né? Eu sou o que mais demanda eles todos aqui, redação, criação, todo mundo, né? Você é o filtro, né? Exatamente, isso, exatamente. O cliente me xinga e eu viro e falo assim, não ficou tão bom, será que dá para dar uma melhorada aqui? Não, isso não. E assim, a gente tem um atendimento direto aqui, né? A gente trabalha diferente, então assim, tem muitos clientes que falam direto com a criação, tem alguns que ainda escolhem o método tradicional, a gente está aqui para isso também. Eu costumo dizer WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça, qualquer coisa, né? Mas 100% do que a gente faz está nesse nosso sistema para a gente se organizar internamente, inclusive, para a gente conseguir ser muito mais ágil, né? Hoje a gente atende grandes contas aí e eu costumo dizer que eu preciso saber um pouco de tudo, né? Porque a gente atende desde empresa de metais, sanitários, até empresa que faz leasing de veículos, então eu estou sempre vendo muita coisa de diversas áreas diferentes. Eu não me apego, eu tenho meus hobbies, obviamente, gosto de carro antigo também, igual o Márcio. Sim. Mas no dia a dia mesmo, assim, eu gosto muito de podcasts, de entrevistas, com todo tipo de área, coisas mais técnicas, assim, para quando eu for tratar com uma pessoa, eu saber
tenho pelo menos uma noção do que eu estou falando ali, né? E gosto muito de estudar as empresas que eu vou visitar, enfim, que eu vou fazer uma call, né? Para entender o funcionamento mesmo, para oferecer alguma coisa personalizada, né, para essas empresas. E uma coisa interessante disso é que o trabalho do comercial, ele interfere diretamente no nosso trabalho, porque a informação vem dele, né? Então o comercial, ele tem que ter um olhar muito crítico, muito apurado e muito sensível para entender o que aquele cliente está falando, o que é que ele quer, qual é o objetivo que ele quer alcançar, porque a partir do comercial ele vai passar para nós e aí a gente desenvolve o que ele trouxe para a gente. Então é um trabalho assim em equipe, né, muito forte e extremamente importante, cada um fazendo aqui o seu, mas o nosso contato primeiro com o cliente vai vir do comercial, né? Então se o comercial der uma deslizada ali, a campanha pode, né, veredar por um caminho totalmente diferente do que o cliente espera, né? Aí falando dessa parte de interpretação, falei muito do comercial, mas não falei da parte de atendimento, né, em si, que eu também faço essa parte, assim, as contas que eu fecho, eu mesmo atendo, às vezes a gente se divide aqui, depende do projeto, né, mas é importante entender também o que o cliente precisa, né, a demanda, o tipo de material e na hora que ele me pede, entender a essência daquilo que ele está pedindo para saber, por exemplo, ele fala assim, eu quero, sei lá, o logo na parte esquerda, quero o amarelo aqui, o azul, para você direcionar e assim, até dentro do próprio guide do cliente, né? Sim. E uma coisa que eu achei bem bacana quando eu entrei aqui, a estrutura de agência que eu conhecia antigamente você tem a pessoa de tráfego, você tem a pessoa de planejamento, você tem o atendimento, até chegar na criação passou pela mão de 3, 4 pessoas já. Perfeito. E aqui não, aqui a gente manda direto a informação para a criação, inclusive por conta do sistema, que também é proprietário nosso aqui, o pessoal ali me ajuda bastante nesse sentido, porque muita coisa não passa por mim, já vai direto para eles, eles mesmos fazem o atendimento, só se alguma coisa enrosca, se é uma coisa mais complexa, ou que preciso pedir mais informações, aí eles pedem a minha ajuda, eu entro no circuito. Mas no dia a dia mesmo, é tudo direto com eles ali, né? E essa parte o Márcio comunicou lá no podcast do sistema. Eu fiquei encantada, porque eu digo na questão de experiência própria, de ter esse sentimento de vai direto para o criativo, ou sei lá, direto para a redação, alivia um tempo, não gera um estresse, porque você tem ali pontual, então tipo... A pessoa da criação, olha, isso aqui eu gostei, mas só precisa. Se passa ali no atendimento. E a pessoa, de repente, do atendimento, faz o filtro. Exatamente. E ela não repassa a informação que eu quis, que nem você brincou, né? Da questão de repente o cliente fala de uma forma grosseira, aí você fala ali, olha, é só mudar isso aqui. E aí, isso perde muito tempo. Então, essa diferença de vocês, da Saber 5, é fantástica. Eu falei pro Márcio no dia do podcast, fantástico, porque você está... assim, anos-luz, né, na frente. Otimiza tempo. Hoje a gente trabalha com essa coisa do digital, que é tempo, né? Sim, porque sim. A gente precisa entregar tudo muito rápido. Então, se você tem essa... E alivia também a sua função, porque não fica aquela coisa estressante. Sim. Perfeito. O que mais me encanta é isso, fazer as coisas para diferentes mercados, com os objetivos parecidos, porém com histórias diferentes, né? Isso me encanta. Mesmo. E o mais perfeito, o brilho nos olhos. Muito, olha exatamente. Isso, tem que ter brilho nos olhos para abrir uma agência, tem. É muito gratificante, assim, quando você vê aquela ideia que você teve se transformando numa campanha, ou realmente ajudando os clientes, e não só ajudando o cliente a vender, que Sim. basicamente você pensa, nossa, marketing, né, vender. Não, cara, aconteceu recentemente, clientes nossas que foram promovidas dentro da empresa, porque a gente ajudou elas a mostrarem resultado dentro da empresa e elas foram promovidas, sabe assim? Então, tipo, é muito é um ecossistema, assim, muito amplo, sabe? Que a gente acaba fazendo parte, e isso é mais uma das coisas que gratificam, sabe? Porque a gente se coloca como ajudantes mesmo daquele profissional que está pedindo pra gente diariamente coisas para serem feitas. Então isso pra gente também, pelo menos pra mim, é algo que me fascina, assim, eu gosto muito. E você que está assistindo, eu espero que fique
dica de cada um desses profissionais maravilhosos, a questão da Saber 5, que é o sistema, né, que eles criaram próprio de atendimento, de criação. Isso é muito importante. Você que de repente quer inovar a sua agência, eu sempre falo que o Visitando Negócios é para aprimoração ou para inovação, ou quem realmente está começando nesse mercado. Eu espero que você pegue esses ganchos e aproveite muito esse conteúdo. E ó, beijo!